Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. Como disse a leitura do nosso querido irmão Álvaro, tudo tem sua hora, não é verdade? Quem sabe não é sua hora agora, seu Álvaro, de começar a dar um pouquinho mais da sua presença para nós aqui na frente. Se vocês gostaram do pouquinho que ouviram, nosso querido irmão está todas as quartas-feiras conosco, nos brindando no atendimento fraterno, mais desenvolto por ser uma plateia um pouco menor. Então, nós temos sempre a grata surpresa de sempre ouvir um sim quando requisitamos alguma coisa dessa pessoa incrível que é o seu Álvaro. Bom, para quem vem pela primeira vez hoje, além de muito bem-vindo, parabéns, porque quem hoje olhou o céu às 5 horas da tarde, mais ou menos, quase que perdeu a esperança. Realmente estava uma coisa mais para Armageddon do que para final feliz. Então, parabéns pela vontade, parabéns por estarem aqui, obrigado por terem vindo. Hoje nós vamos falar de duas coisas, dois fatores muito importantes para nós mesmos, enquanto espíritos, dois fatores muito importantes para que nós continuemos na nossa caminhada do dia a dia, que é sempre ter esperança e sempre estar disposto a renascer, sempre estar disposto a deixar a pessoa, o espírito, o homem, a mulher antiga, e partir para uma renovação de pensamento, uma renovação de conduta, uma renovação de atitudes e assim por diante. Diz a lenda que Pandora era uma princesa da Grécia Antiga que recebeu dos deuses ciumentos de sua beleza um presente, uma caixa misteriosa. Os deuses doaram muitas coisas para Pandora, porque quando, segundo a lenda grega, os dois titãs que fizeram todo o mundo ficaram enamorados dos homens, tiraram o raio, tiraram o poder do fogo e deram para os homens. Isso deixou irado o Deus Supremo. Então ele criou Pandora, e criou Pandora para assediar esses dois titãs. Mas eles tinham várias caixas, das várias caixas eles tiraram todas as belezas do mundo. E uma caixa só, que foi a dada a Pandora, ficou para não ser aberta de forma alguma. Mas um dia, vencida pela curiosidade e tentação, ela ergueu a tampa para dar uma espiadinha, liberando no mundo os grandes males, a doença, a inquietação e a loucura. Um Deus compadecido permitiu-lhe, porém, fechar a caixa a tempo de preencher um único antídoto que torna suportável a infelicidade da vida: a esperança. Muito interessante, porque essa é uma lenda grega de milhares e milhares de anos atrás. E já diz para nós que a esperança é o antídoto, o único antídoto que torna suportável a infelicidade, ou seja, as agruras da vida. Porque enquanto nós temos esperança que as coisas podem mudar, nós temos um final feliz, nós temos uma luz no fim do túnel. Quando nós perdemos essa esperança, quando nós a deixamos ir embora, então o nosso foco se torna simplesmente difícil de conviver. Porque é muito mais fácil ver tudo que está fora do lugar, para não falar errado, à nossa volta, do que ver as poucas coisas que estão lá e que podem aniquilar o que está errado. Mas nós prestamos atenção no errado. E ao prestar atenção no errado, nós deixamos de ver o que é certo. É uma questão de foco. Então, quando nós perdemos o foco em ter esperança, tudo que nós vemos é a desesperança, é a falta de caminho, é a falta de continuação. Os homens, assustados com tantas misérias morais e físicas que pairam sobre a humanidade, pensam que Deus se esqueceu do gênero humano, relegando-o à própria sorte. No entanto, ainda resta para todos nós a esperança. Um dia muito distante de hoje, a esperança se vestiu de homem e surgiu no meio de nós. Sabe quem era? Jesus.
mas descuidada, boa parte dos homens somente o consegue ver como um derrotado, vencido na cruz de seu martírio, sem chance de se ajudar e de ajudar ao próximo. Esquecido de que ele rompeu a lápide do túmulo e surgiu vivo, para quem o quisesse ouvir, estou aqui. E em outra oportunidade afirmou, nunca estarás a sós. Quantas vezes nós nos sentimos sós? Por não ter... Não, é a esperança, mas é não ter essa certeza de que tem alguém zelando por nós. Porque se não tivesse, se por todos os erros que nós fizéssemos, a resposta fosse exatamente igual ao grau e ao gênero do erro, quantos de nós ainda estaremos aqui para dar depoimento? Quantos de nós já teriam partido? Quantos de nós já teriam sucumbido ou estariam doentes? Mas a misericórdia divina nos deixa consertar os erros que nós fazemos. Então nós sempre temos a esperança de melhorar. Na filosofia moderna, as injunções de pensamentos, a busca pela racionalidade, a supremacia da razão, levam os indivíduos a decretar a morte de Deus. É muito mais o que eu tenho, o tempo que eu tenho, tudo que eu tenho. Nós não somos mais seres humanos. Como já dizia a doutora Lídia Cerqueira Filho, nós somos teres humanos. Nós vivemos para ter. Até que ponto? Se pergunte, até que ponto você quer ter? Você quer ter 1 milhão, 2, 10, 15, 30? E o que você vai fazer com isso? Se existe uma das provas mais difíceis do planeta Terra, que eu conheço, é nascer rico. É nascer em berço de ouro. Porque as chances de você não usar esse dinheiro e essa posição para ajudar o próximo são enormes. É só você não ter vontade, 1. 2, é só você ter nascido numa família que não privilegia ajudar ao próximo. E pronto. Você simplesmente vai viver a vida pisando nos outros, tripudiando porque você tem mais dinheiro. E que desperdício de encarnação, não é verdade? Que desperdício. Para que nós queremos juntar tanto dinheiro? Ah, eu quero deixar para os meus filhos. Diz para mim se vocês nunca ouviram falar de famílias onde o pai, a mãe falece e os filhos entram em disputa, uma guerra campal para ver quem vai ficar com parte da herança. Será que era isso que os pais queriam quando juntaram o dinheiro? Mas será que eles viram a forma com que eles estavam educando e o caminho que os filhos estavam indo? Aqui não é uma apologia para não deixe dinheiro para os seus filhos, gaste tudo. Nada disso. Mas é uma apologia para de que forma você está educando, de que forma você está fazendo o seu filho entender ou valorizar. Desde aquela calça jeans de marca que você deu para ele voltou rasgada no primeiro dia, porque ele acha que é mais uma calça jeans. Você não disse para ele que o quanto você lutou para essa calça jeans entrar na sua casa e estar vestida com ele. Então, são esse tipo de coisa. Nós queremos ter, e a gente não sabe até onde. Então, talvez um dos primeiros planos para que nós tenhamos esperança de alcançar as coisas é saber até que ponto eu quero ter. O que eu vou fazer com o que eu tenho? A partir do momento que você entende isso e sabe onde que você quer chegar, que você não quer chegar mais do que isso, fica mais fácil de ter esperança de chegar lá, não fica? Do que querer ter milhões e milhões. Quem aqui não quer ganhar na loteria? Levanta a mão. E aí, vocês vão fazer o que com esse dinheiro? Ah, eu vou dar para o centro vai ter sede própria. Tem um amigo que ele é tão inteligente que ele fala assim, não, eu vou aplicar e com o dinheiro da aplicação eu vou ajudar todo mundo. Quer dizer, ele já está dando uma volta no pensamento que já não deveria ser dessa forma. Mas ele está pensando em aplicar o dinheiro e com o dinheiro da aplicação, ou seja, não com o dinheiro que ele ganhou. O dinheiro que ele ganhou fica parado, mas com o dinheiro da aplicação ele vai ajudar todo mundo. Será que ele vai ganhar? Será que ele vai ganhar? Eu tenho mais um dado para vocês. Pesquisa. 1/3 das pessoas que ganharam na loto perderam tudo.
porque não sabiam lidar com isso. E tudo, não é só o que ganha na lota. Tudo, família, carro, casa, amor, prestígio, autoestima e assim por diante. Será que vale a pena? É a doutrina do nada além dessa vida. Esse sistema mata toda a nossa esperança. São Tomás de Aquino classifica o desespero e a presunção como pecado, e por isso o oposto da esperança. O desespero é a pouca confiança em Deus, o amor próprio, o orgulho pessoal. A presunção é achar-se alguém digno de posição religiosa vantajosa, sem de fato o ser. É aquele que bate no peito e fala, eu dou dinheiro para a igreja, eu dou dinheiro, olha como eu faço bem, olha como eu ajudo o outro, enquanto todo mundo está olhando. E quando não está olhando, você faz o quê? O que nós fazemos? Quando ninguém está olhando. Essa é a hora de saber quem nós somos e o que nós fazemos. Não é quando as pessoas estão olhando, é quando elas não estão olhando. Porque é você com você mesmo. É você com a sua decisão. Você não está fazendo para ser visto. Você não está fazendo para ser julgado e para ter uma posição social com esse julgamento. Você está fazendo para você. Acrescenta ainda que a esperança não é uma atitude passiva, mas cheia de vitalidade e amor. Esse é um trecho do livro La Espera e la Esperança, a história da teoria do esperar humano, da Laís Entrago. Um livro muito interessante de se ler. A esperança é a última que morre, gente? Será que ela é a última que morre? Diz o ditado popular, né? A esperança é a última que morre. Vocês estão de acordo? Não? Eu acredito que ela é a primeira que sempre renasce. Por mais que ela deixe de estar conosco, ela é um pouco fênix. Ela se vai e renasce. Então, por mais que ela se vá em alguns momentos, por mais que alguns momentos estejam extremamente escuros, como o dia de hoje, a esperança de que no final do dia abra o tempo e eu possa chegar no centro seco, me trouxe até aqui. A esperança de ver pessoas interessadas em ouvir alguma coisa positiva nos trouxe até aqui. A esperança de sair daqui melhor do que quando nós entramos nos trouxe até aqui. Para o espírita, a crença na vida futura e na imortalidade da alma facilita o entendimento sobre as dificuldades cotidianamente enfrentadas pelo espírito em seu processo evolutivo, por meio de vidas sucessivas. Se não existe nada após o túmulo, ou eu faço tudo agora, ou nada mais eu vou ter. Mas se existe uma vida após o túmulo, túmulo de carne, então existe uma progressão. Existe um porquê, é mais fácil eu tentar fazer as coisas com uma progressão, com um ritmo, do que tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Se eu só tenho uma vida, ou eu faço tudo agora, ou não faço nunca. Se eu tenho uma progressão de vidas, eu tenho algum tempo para fazer algumas coisas aqui, que eu posso fazer da melhor forma possível. Está provado, cientificamente, que o fato da pessoa fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que nos Estados Unidos é chamado de multitasking, e que as mulheres fazem isso muito bem, não é tão produtivo como se pensa. Porque quando você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, você não consegue dar atenção para as duas coisas, 100% de atenção. Então, se você quer que uma coisa saia 100%, dê atenção para aquela coisa, não para aquela e para outra. Por mais que você consiga assobiar e chupar cana. Tente fazer um e depois faça outro. E tenha prazer nos dois, nos momentos certos. Faça as coisas uma de cada vez, sabendo que nós temos uma progressão, nós temos um caminho, e nós escolhemos um caminho. E nós temos a esperança de cumprir com esse planejamento que nós trouxemos conosco. O princípio fundamental da encarnação permite ao homem entender que a existência física não é única. A esperança é uma das mais extraordinárias forças que vibram no interior do homem. É aquela que confere ânimo e faz brotar no ser humano a coragem para avançar em seu caminho de evolução. É aquela que confere ânimo e faz brotar no ser humano a coragem para avançar no seu caminho de evolução. Sabe por quê, gente?
Porque nós estamos lá no vermelhinho. Nós estamos lá na zona de conforto. E ninguém gosta de sair da zona de conforto. Ninguém. Nós adoramos estar nela. E é mais ou menos como aquele ditado, como aquele conto do menino que chega para o vizinho e fala: moço, leva seu cachorro no veterinário que ele está doente. E o vizinho fala: não, ele não está doente. Está brincando? Não, ele ficou uivando a noite inteira, você não está ouvindo? Ele continua uivando. Aí ele fala: ah, ele está uivando porque ele está deitado numa cama de prego. A menina fala: mas por que ele não levanta? Ah, porque a dor ainda não é grande o suficiente. Esses somos nós. Nós colocamos uma caminha com alguns pregos, deitamos em cima dela. Eles incomodam, mas eles não incomodam muito. Enquanto eles não incomodarem o suficiente, a gente não sai daqui, ó, da zona de conforto. Porque da zona de conforto nós passamos para a zona do medo. E ninguém gosta de sentir medo. Ninguém gosta de sentir: e aí, se eu sair daqui e for para lá, o que é que vai acontecer? Todos nós queremos sair com a garantia de que vai dar certo. Mas voltando uma tela atrás, quem é que nos garante que vai dar certo? Quem é que nos dá força para dar certo, gente? A esperança. A esperança nos dá força, nos dá coragem para avançar. Então nós passamos da zona do medo e começamos a entrar na zona da aprendizagem. Lidar com desafios e problemas, desenvolver novas habilidades, ampliar a zona de conforto. Porque a partir do momento que você passou pelo medo, você pode trazer um pouco do conforto junto com você. Aí você entra na zona de crescimento. Desejos, objetivos, superações, metas e sonhos. Onde está a nossa esperança? Em qual cor a nossa esperança reside? Atingir o quê? Nossos desejos, nossos objetivos, nos superarmos, atingirmos nossas metas e sonhos com objetivo ao crescimento. Se nós conseguirmos entender aonde está a nossa zona de conforto e o que nos faz nos mover, qual a esperança que nós temos, e alimentarmos essa esperança, nós conseguimos sair dessa zona de conforto. Nós conseguimos ir para frente. Antes de falar de fé, mãe da esperança e da caridade, eu vou contar uma história rápida de uma das pessoas que ficou mais conhecida, o pai da logoterapia, o Sr. Viktor Frankl, que foi um dos sobreviventes dos campos de concentração nazistas. Ele criou uma teoria baseada no fato de que ele viu que as pessoas que tinham esperança, que tinham um objetivo na vida, continuavam vivendo. Porque todas as pessoas que estavam no campo de concentração, que nem ele, estavam subnutridas, era um inverno na Alemanha, não tinham comida, não tinham roupas. Viviam todos no mesmo local. Quem estava doente passava a doença para o próximo. Como uns morriam e outros não? Como isso é possível? Ele começou a observar e se deu conta de que quem não se entregava tinha o objetivo de continuar vivo até aquele terror acabar, para contar para o mundo o que aquele terror foi, para que isso nunca mais acontecesse. E esse objetivo, que na verdade é uma esperança que eles tinham, os manteve vivos durante inúmeros meses de inverno, inúmeras doenças, subnutrição, condições péssimas, trabalhos pesados, flagelos múltiplos que nós nem podemos pensar. Mas esse é o poder da esperança. Esse é o poder que leva as pessoas a se superarem, porque elas têm um objetivo na vida. Elas podem chegar, elas querem chegar, elas têm a esperança de chegar. Elas vão continuar brigando, elas não vão se entregar, porque elas têm fé. Mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, ela não pode adormecer. Ah, eu tenho fé. Tem? De quê? Ah, eu tenho fé. Mas fé em quê? Não, eu tenho fé em Deus. Tá bom. Mas você tem fé em Deus e no que isso se reflete em você? Como você trabalha com isso? Não, eu sei que Ele vai me ajudar. Diz a história que a cidade estava prestes a ser inundada
E o padre, com muita fé, resistia a sair da igreja. E a água subindo, 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 começou a invadir a igreja e os fiéis falavam: padre, vamos embora. Essa cidade vai ser inundada, o senhor vai morrer dentro da igreja. Ele falava: não, eu tenho fé, Deus vai me salvar. A água continuou subindo, chegou no primeiro andar. Os fiéis que ainda tinham os carros maiores, nos picapes, passavam pedindo para o padre ir embora. Ele: não, eu tenho fé, Deus vai me salvar. A água continua subindo. Chegou no telhado, passaram os bombeiros. Padre, não, eu tenho fé, Deus vai me salvar. A água chegou até a catedral, o topo, onde tem o sino. Passaram de helicóptero. Padre, vamos, não vai dar mais certo. Deus vai me salvar. Deus salvou? Quando o padre foi falar com Deus, ele perguntou: mas eu tinha tanta fé no Senhor, por que o Senhor não me salvou? Ele falou: eu tentei. Várias vezes. Inúmeras vezes. Fé só é fé quando ela é raciocinada. A fé cega não é nada mais do que alimentar uma parte do nosso ego que a gente gostaria que acontecesse. Não tem nenhuma realidade. Se a fé não é raciocinada, não adianta. Não existe fundo verdadeiro nisso. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. A esperança está para a fé como o sol está para a lua. Não tem luz própria. A esperança está para a fé como o sol está para a lua. Não tem luz própria. Reflete aquela que recebe do sol, ou seja, a esperança dá a luz para a fé. Alimenta a fé. Faz com que ela seja mais forte. Faz com que ela siga forte, iluminada, brilhando. Desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Que vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é verdadeira fé. Espírito Protetor, Bordeaux, 1862, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a nossa fé seja mais forte e que nós não deixemos de acreditar porque os outros nos dizem que não é para acreditar, porque os outros nos dizem que não está certo. Muitas vezes, meus amigos, quando nós estamos nadando contra a corrente, nós temos que tirar os remos da água e deixar, muitas vezes, que as águas nos conduzam a cantos que provavelmente vão nos tirar da nossa zona de conforto. Às vezes, quando o vento da renovação começa a uivar, não temos certeza de que as transformações serão para melhor. Apesar disso, devemos nos entregar, mesmo quando não sabemos aonde as mudanças vão nos levar. A providência celestial tem um plano só para nós, e as ventanias nos conduzirão aonde precisamos ir. Em certas ocasiões, é necessário retirar os remos d'água e confiar na embarcação divina. Espírito Améde, livro Fábulas de La Fontaine. La Fontaine, para quem não conhece, grande contador de histórias, porém, para nós espíritas, muito mais um grande magnetizador. La Fontaine magnetizava com o poder visual dele. Ele era um grande hipnotizador, fantástico, que muitas poucas pessoas e muito pouco se é comentado sobre isso. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que significa isso, meus amigos? Como? Que uma só experiência na carne não é suficiente. Que uma só experiência na carne não é suficiente. Perfeito. Mas muitas vezes nós temos várias experiências na carne que nos fazem nascer de novo também, não é verdade? Alguém aqui acredita que quando veio para os Estados Unidos não nasceu de novo? Se não acredita, pensa um pouquinho. Tenho certeza que vocês vão chegar à conclusão de que aquela pessoa que morava no Brasil e esta pessoa que está sentada hoje aqui tem alguma coisa diferente. Nós renascemos quase todos os dias e não percebemos. Nós renascemos todos os anos a nível subatômico, porque todos os nossos átomos se regeneram, se trocam. Nós renascemos quando mudamos de pensamento. Nós renascemos quando mudamos
de comportamento. E nós renascemos quando nós trocamos de invólucro. Quando este invólucro já não trabalha mais. O que nós viemos fazer, nós precisamos nos desligar dele para assumir um próximo invólucro numa outra encarnação e continuar o nosso caminho de descobrimento, de renascimento a cada dia. Deplorável engano esperar alguém por nova reencarnação a fim de melhorar-se. A entrada de nossa alma na luta humana é como que o ingresso do aluno do amor e da sabedoria em novas fases de aprimoramento na grande escola da Terra. Quem aqui tem filho? Quantos filhos vocês têm, em média? 2? Temos um herói lá, tem 4, 3? 3 lá atrás, olha que legal. 3 aqui também. Em geral são 2. E, na verdade, agora é um filho. O que isso significa? Os nossos avós tinham 4, 5, 6, um time de futebol, um time de futebol de salão, um time de vôlei. Uma coisa maravilhosa. A fila de reencarnação andava rapidinho. Vamos lá, galera, vamos lá reencarnar. Agora está ficando difícil. Você vai esperar a próxima? Quando nasce um por cada vez? Quando nasce? Você vai esperar a próxima? Mesmo? Jura? Pensa bem. As nossas oportunidades de reencarnar estão ficando mais difíceis, porque nós estamos tendo menos filhos. Portanto, vamos fazer valer. Vamos lembrar o que Emmanuel disse. Não dá para voltar e modificar o passado, mas dá para começar agora e modificar o futuro. É agora que nós temos que mudar. É agora que nós temos que renascer. É agora que nós temos que fazer por nós mesmos e pelos outros. O que nós podemos. Mais do que nós podemos, não é possível. Mas com muita esperança e muita fé, nós podemos fazer o que nós podemos, a nossa parte. Agora. A palavra mais maravilhosa que existe é presente. Porque o presente é o tempo de agora e o presente é uma dádiva, é um presente. Quando a gente se fixa nesse tempo de agora. Quando a gente se fixa nesse momento de renascimento. Porque se eu estou agora sentado, ouvindo essa palestra e pensando no que eu vou fazer a hora que eu sair daqui, você não está nem aqui nem lá. E, na verdade, você está perdendo tempo. Certo? De verdade. Porque o seu espírito está fora, a sua mente está tentando se concentrar e não vai dar certo. Como eu disse lá atrás, não adianta tentar fazer multitasking, não dá. Principalmente nesse sentido, quando a cabeça vaga para outros lados. É muito mais difícil. Se a vontade bem dirigida é a bússola de nossa embarcação no mar de provas edificantes, podemos, em verdade, renascer a cada hora, a cada minuto. Podemos escolher outro caminho. Estou vendo aqui essa caneta. Essa caneta que eu já levei 50 milhões de vezes para casa. Hoje eu não vou levar. Mas hoje eu não vou levar não é porque está todo mundo me olhando e eu vou dar uma de bacana e falar não preciso. Não vou levar porque eu não quero levar. Porque eu não acho legal levar. Porque eu acho que, por mais que seja uma caneta que custe centavos para o meu empregador, não é minha. Você renasceu. Você acabou de tomar uma decisão que você nunca tomou até aquele momento. Você deixou a pessoa velha que queria pegar a caneta e escolheu a nova para vir com você. Para ter uma nova atitude. Para brindar. E como a gente se sente bem com isso, gente? Não é verdade? É mais ou menos para quem, que nem eu, muitas vezes tem um certo desconforto de sair da zona de conforto para ir para a academia e inventa 150 mil coisas para não ir. Mas a hora que começa a fazer exercício, vê que o corpo está obedecendo, vai ficando bacana, vai ficando legal. Nossa, eu consegui, sai, e está se sentindo maravilhoso. E amanhã você fala, eu volto. E amanhã começa tudo de novo. A briga para você sair, para você... Até uma hora que não tem mais briga. Até uma hora que você entende que isso é bom para você. Até uma hora que você entende que isso faz bem para você. E a academia espiritual?
Quantas vezes por semana a gente malha o nosso espírito? A gente só malha o nosso corpo, o nosso espírito. Quantas vezes a gente malha? Muito bem, estamos malhando hoje aqui. Será? Desculpe pôr essa questão, mas muitas vezes a gente vem aqui para, entre aspas, ouvir o que a pessoa está falando. Sei que muitas vezes está quente, às vezes a cadeira não é confortável o suficiente para passar 30 minutos ouvindo. Às vezes o palestrante que vos fala também não segura toda essa onda, ou a voz não é a melhor. Mas a verdade é que todas essas são desculpas para tomar um passe. E não vir no centro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O passista pode ser o passista mais bem intencionado do mundo. Se nós não fazemos a nossa parte, se nós não fazemos a nossa malhação de espírito, tomar o whey protein, que é o passe, depois da malhação, vai aumentar a massa muscular que não foi trabalhada. Então você vai aumentar a massa sem pôr músculo. Se alguém conhece de musculação e de físico, sabe que isso não vai dar muito certo. E que provavelmente vai aumentar algumas protuberâncias, pode ser na frente, pode ser atrás, pode ser no lado, que não vão ser exatamente o que a gente queria quando começou a malhar. Então vamos começar a perceber o que é que nós viemos fazer, qual é a nossa renovação, qual é a nossa intenção, como nós nos preparamos para tomar um passe. O que o passe significa para mim? Se o passe é a minha esperança de estar bem a semana inteira, e eu saio daqui, chego na esquina, tomo uma fechada, e já faço um comentário maravilhoso sobre a genitora do dono do carro, acabou, né? Acabou o efeito. Ou pior, se você entra no carro e já começa a discutir com a sua esposa, ou com seu marido, ou com seu filho, acabou. Se nós não fazemos a nossa parte, não adianta querer que a coisa aconteça. Essa é a fé que não é raciocinada. Essa é a fé e a esperança que não tem base. Permanecemos convictos de que estamos no renascimento constante, a caminho da perfeição crescente, que nos outorgará o direito às mais vastas compensações da vida universal. Vamos estar crentes, cientes, de que se nós fizermos a nossa parte, nós vamos crescer e coisas muito boas estão reservadas para nós. Muito boas. Só que muitas vezes nós vemos coisas muito boas como ganhar na lota. E como nós já comentamos, pode ser uma coisa muito boa ou pode não ser. Porque aí amigos viram inimigos, porque aí você não sabe quem chega perto de você, se é por interesse ou não, porque aí você começa a se proteger porque qualquer pessoa pode querer te sequestrar, e assim por diante. Então, você está disposto a trocar a vida que você tem para ter uma vida, aspas, melhor? Será que é melhor? Será que é assim que a gente melhora? Materialmente? Há duas naturezas de renascimento. A material, quando o espírito renasce na terra, ou qualquer outro mundo que haja algum tipo de matéria. E a espiritual, quando o espírito deixa de viver no mundo material e renasce no mundo espiritual. Essa nós nunca pensamos. Nós só pensamos em, eu morri. Ou seja, eu deixei de existir. Você deixou de existir neste plano. Você começou a existir no próximo. Então você saiu desse e nasceu no outro. Onde está a morte? Você deixou um invólucro para passar para ser energia. Onde está a morte? Você tem dois planos onde você atua. Um plano onde você é convidado a aprender com testes, é convidado a aprender com situações que muitas vezes nos parecem uma agressão à nossa pessoa. E você tem um outro plano onde você tem acesso a muito mais informação e que você continua aprendendo e trabalhando. Aonde está a morte? Não existe. Existe o nascimento na carne e o nascimento no espírito, e assim por diante. Em matéria de mundos a conquistar, não nos esqueçamos de que todos individualmente respiramos no mundo que nos é próprio. Ou seja, se estamos todos num planeta de provas e expiações, e vocês se acham santos, ou quase, eu tenho uma
notícia não tão legal para vocês. Página 2 ou 3 do Evangelho diz que sim, que a planeta Terra ou é um hospício ou é um circo. Ou é uma prisão. Portanto, ou nós somos loucos, ou somos presidiários, ou somos loucos presidiários. Porque nós deixamos de entender o caminho do Pai. E isso nos deixa loucos, isso nos deixa insanos, isso nos deixa fora do padrão que nós necessitamos para nos melhorarmos. Não vale fantasiar incursões demasiado profundas no espaço infinito, sem a justa preparação perante a vida que nos espera. É preciso saibamos, a partir da consciência egoística, a que ainda nos ajustamos, ao preço de estudo e abnegação, trabalho e acrisolamento no rumo das esferas superiores, a refletir a luz da vida. O que é acrisolamento? O que é o crisol? É onde a lagarta vira borboleta, dentro do crisol. Só que crisol também é a base da palavra crises. Toda crise que nós passamos é uma oportunidade de renascer. É uma oportunidade de entrar no casulo, no crisol, e sair de lá mais forte e melhor. Então, a crise, como todas as oportunidades, todas as agruras que nós pensamos na nossa vida, é muito mais uma oportunidade do que uma pena. É muito mais um teste para saber se nós temos esperança, se nós somos fortes, do que olha, não gostei de você, vai sofrer. Porque senão nós não teríamos um Deus justo. E diz o nosso querido, acho que foi o Júlio que falou isso conosco, que nós chegamos na Terra com 25% dos nossos testes escolhidos. Os 75% restantes, nós mesmos escolhemos. Perdão, foi Humberto Fabre. 75%, como diz o Dr. Abel Almeida, das nossas encrencas, nós mesmos as escolhemos. 25%, a gente vem com um plano. E o resto a gente vai juntando just for fun. Certo? Renasce a planta após a devastação da tormenta. Renascem os rios e fontes depois do ardor do verão sob as bênçãos da chuva. Renascem os sentimentos passadas as ocorrências dilaceradoras. Renasce a vida em todos os fenômenos conhecidos ou não. Renasce o espírito no corpo físico buscando a grande luz. A experiência evolutiva começa na noite do minério e ruma para a claridade estelar da arcangelitude. É necessário nascer, morrer e renascer, conquistando níveis de sabedoria nos quais o amor e o conhecimento confraternizem em clima de libertação. Joana de Ângeles. Hoje, os maiores educadores que estão revolucionando a educação no mundo dizem o seguinte: nós temos que aprender a aprender, desaprender e aprender de novo. Vamos traduzir? Nascer, morrer e renascer. Aprender, deixar de aprender e aprender novamente. Porque a informação se modifica, o aprendizado se modifica e nós crescemos com isso. O aprendizado é bom para nós até certo ponto, até onde nós nos encaixamos nesta realidade. Depois nós precisamos aprender uma realidade superior. Portanto, nós temos que desaprender o que aprendemos, para aprender coisas novas, para continuar progredindo. Essa é uma passagem de Lucas, que está na Bíblia, 7, versículos 1 a 17. Dizia o seguinte: naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele e os seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Com muita compaixão para com ela, ele disse: não chore. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe.
Todos ficaram com muito medo e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar seu povo. E a notícia espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Algumas coisas aqui a se notar. Jesus vinha com as pessoas que o acompanhavam. Quem é esse bando? É o bando da esperança. Da esperança de dias melhores, da esperança da palavra de Jesus. Do outro lado, vinha o cortejo fúnebre. Quem é esse bando? É o bando da desesperança. Porque o filho morreu. Naquela época, uma viúva não tinha ninguém para cuidar dela, porque já que não tinha o seu marido, que era o provedor, quem poderia cuidar dela seria o filho. E como diz no conto, o filho era único e faleceu. Portanto, ela estava entregue à benevolência das pessoas da cidade, a partir do momento em que enterrasse o seu filho. Era um encontro da desesperança com a esperança. E foi a primeira vez de todos esses contos de milagres de Jesus que não se ouviu a pessoa pedir: ajude meu filho. Mas Jesus, vendo essa desesperança tamanha dentro do coração dessa mãe, e sabendo que realmente este espírito não tinha se desligado do corpo ainda, tendo toda a noção que ele tinha de magnetismo, conseguiu fazer com que o espírito se reabilitasse e reabilitasse o corpo. Para quê? Qual a mensagem? Por quê? Só para ajudar essa mãe? Ela não pediu ajuda. Então, para que ele estava ressuscitando esta pessoa? Para devolver a esperança, para dizer que muitas vezes o que nós vemos não é a verdade. O que nós pensamos que é, não é. Que nós não podemos entregar, como nós dissemos, a esperança é a última que morre. Não, a esperança é a primeira que renasce. Ele faz renascer a esperança nas pessoas. Até porque, hoje nós sabemos que uma pessoa só está morta quando a atividade cerebral dela para. Não é quando o coração para. Quando a atividade cerebral dela para, ela realmente está considerada morta. Naquela época, parou o coração, acabou. Não tem mais o que fazer. Faleceu, não se mexe, acabou. Então, nós não vamos analisar o milagre, nós vamos analisar a mensagem. A mensagem é de que, mesmo num momento onde possa existir tanta dor e tanto sofrimento, sempre existe o outro dia, ou sempre existe o alvorecer, ou sempre existe a cura desse sofrimento. E sempre vai existir, e sempre vai estar conosco a nossa esperança na forma de pedido, na forma de oração, na forma de fé, na forma de apoio. Porque quem nunca orou quando se sentiu deprimido, ou quando se sentiu acuado, ou quando se sentiu triste, quem nunca orou nesse momento, eu lhes digo, ore. Porque o conforto que vem de uma oração desse tipo, não tem palavras para explicar. É um conforto de esperança, é um conforto de energia, não é um conforto de palavras. Sabemos que haverá ressurreição espiritual para todos nós além da morte do corpo, pois continuaremos a viver em espírito, correto? Apesar de ninguém estar disposto a falar agora, então eu posso morrer. Está tudo bem, tem ressurreição, então agora eu estou pronto, pode ir. Ninguém está se entregando nesse momento. Mas sabemos, é uma coisa que nós sabemos, que deste corpo nós vamos passar para o plano espiritual e vamos continuar vivos. Porém, em que estado despertaremos nesse além? Felizes, infelizes, conforme nossos pensamentos, sentimentos e ações. O que mais nos importa, então? É a ressurreição moral, o despertamento em espírito para sairmos da morte espiritual, erro, inércia, vício, usura, na direção da vivência correta e plena de nossas potencialidades espirituais.
Hoje em dia, gente, os cientistas têm analisado os negócios, têm analisado as pessoas em geral e chegaram a uma conclusão muito interessante. Nós não compramos nada, nós compramos emoção. Nós vivemos e somos potencializados pela emoção. É o que o coaching fala. Emoção causa ação, ação continuada causa hábito, hábito continuado causa crença. E é aí que a gente se encrenca. Porque a gente não pensa nas emoções que está sentindo, vai deixando acontecer um hábito que não é bom, esse hábito vira uma crença e nós não questionamos mais e a gente começa a pensar, eu não mereço, eu não sou suficiente. Bem que meu pai me disse, bem que minha mãe me disse, bem que minha esposa me disse, meu esposo me disse. Baseado em quê? Em um sentimento que não foi estudado. Nossos sentimentos movem nossas ações. Nossos sentimentos movem nosso corpo. Nossos sentimentos estruturalmente movem os neurônios que mandam informação para o nosso corpo para se mover. Então, se nós não sabemos encaixar o sentimento que vem para a gente, nós não sabemos como reagir efetivamente para nós e para o próximo. Apenas aquele que aceitou a mudança de atitudes é que se pode considerar realmente curado, pois só a transformação íntima é que pode nos tirar gradativamente dos ciclos perversos dos desequilíbrios interiores, que geram as enfermidades do corpo e as aflições humanas. Ah, mas eu não tenho desequilíbrio perverso. Eu não tenho ciclo perverso de desequilíbrio interior. Talvez não dessa forma que ele colocou, mas nós temos desequilíbrios interiores e nós temos momentos em que nós precisamos, que nós sentimos que nós não cabemos mais em nós mesmos de tanta coisa que nós achamos ruim que está acontecendo na nossa vida. Deixa eu perguntar aqui, vocês conhecem alguém que entrou na casa espírita dizendo, oi, eu cheguei aqui porque eu queria dizer que a minha vida está maravilhosa e queria dizer para todo mundo que a vida está boa? Alguém conhece alguma pessoa que entrou num centro espírita pela primeira vez para dizer que a vida estava ótima? Eu não conheço. Eu não conheço. Então, em geral, os nossos sentimentos fazem com que nós comecemos a adoecer no espírito e o espírito adoece o corpo. Tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam e muitas vezes nem mesmo o que nós pensamos ser, mas somos verdadeiramente o que sentimos. Aliás, os sentimentos revelam nosso desempenho no passado, nossa atuação no presente e nossa potencialidade no futuro. Dr. Deepak Chopra, grande médico, foi um médico da cadeira da Harvard, deixou para estudar a medicina hindu, e ele fala uma coisa muito interessante. Meus amigos, se vocês quiserem saber por que vocês estão assim hoje, analisem o que vocês fizeram ontem. Se vocês quiserem saber como vocês vão estar amanhã, analisem o que vocês estão fazendo hoje. Abra o seu coração, ou um cirurgião cardíaco vai fazer isso por você. Muita paz.